Ok, minha gente, desculpa aí, problema já resolvido, falhou aqui, era simplesmente um fio solto, mas já está resolvido. Ricardo, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste. Vamos falar um pouco sobre esse estado de calamidade, né? Pois é, calamidade financeira. Quando um governo decreta o estado de calamidade financeira, aconteceu em Friburgo, aconteceu em Teresópolis, perdão, Friburgo não. Não, Friburgo sim. Friburgo sim. E o prefeito lá se reelegeu, tá? Mas a situação dele é tão grave que ele decretou estado de calamidade financeira em cima do mesmo governo que já era governo dele. E dizem que ele é muito bom prefeito, o jovem prefeito de Friburgo. Mas estado de calamidade financeira. Como é que funciona? Na verdade, você tem ainda muita discussão até juridicamente, doutrinariamente, sobre esse estado de calamidade financeira. Por quê? A lei de responsabilidade fiscal, só para a gente nortear um pouco sobre esse ponto aí, ela fala sobre estado de calamidade pública. Ela não trata de calamidade financeira. O que começou a acontecer, vindo pelas procuradorias de Estado, Procuradoria-Geral do Estado, de vários estados, cerca de 8 anos atrás aí, é que começou a aparecer muito essa questão. Os estados em si decretando o estado de calamidade financeira como sendo um estado de calamidade pública. Mas isso pode gerar ainda discussão lá na frente, porque o STF ainda não se manifestou. E o STF é a última instância aí que um dia vai se manifestar sobre isso, não sabe-se quando. Né? Por enquanto tem valido, né? Alguns tribunais de contas inicialmente eram contrários, hoje eles já começam a entender que é possível, que é o quê? É você dizer para os seus, de um modo geral, né? É você falar para os seus credores que você não tem condições de pagar. Esse é o principal ponto ali. Seria, por exemplo, meu caso. Tá? Eu cheguei a um ponto que estou cheio de dívidas, fali. Eu devo e não nego que devo. E pago quando eu puder? Isso, né? Com muitas aspas aí, porque o serviço público é um pouco diferente, mas para facilitar o entendimento, é isso aí. Não pode ser quando puder pagar, tem que pagar. Sim, tem que pagar, né? Mas é como se fosse uma insolvência civil, uma falência, vamos dizer assim. Né? Em que você está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho como pagar, eu sei que eu devo um valor absurdo, mas eu não tenho como pagar. Como eu não tenho como pagar, eu preciso me reestruturar. E aí, a lei de responsabilidade fiscal te dá alguns benefícios quanto a isso. Um deles, né, que é o que muita gente acaba decretando isso por conta disso. A folha de pagamento ela tem um limite. Né? São 60% que você pode gastar com folha de pagamento, que os municípios podem gastar com folha de pagamento. Quando você decreta o estado de calamidade, calamidade financeira, você não precisa estar dentro desse patamar de 60%. Você pode acabar gastando mais, para facilitar a forma de você acertar com os servidores e tudo. Tanto é que o prefeito aqui ele coloca como uma prioridade acertar os valores com os servidores. Então ele não precisa estar preso mais a esse montante aí, a esse percentual de 60%, até que termine o estado de calamidade financeira. Outro ponto é que você consegue, né, isso aí o próprio vereador Fidel Faria falou ontem, realmente funciona dessa forma, né, você consegue ali verbas do Estado, verbas da União Federal, para conseguir ajudar a resolver. E um terceiro ponto é que você pode chamar os credores e falar assim, olha, é exatamente isso, devo, não nego, mas como que eu vou pagar isso? Não vai ser agora. E você vai ter que continuar prestando serviço. Né? Você não pode simplesmente rescindir o contrato. Por exemplo, se ele não pagar o hospital não pode, mês que vem, falar assim, o contrato está rescindido. Ele vai ter que continuar prestando mesmo sem estar recebendo. Porque o município estaria em calamidade financeira. Porque ele estaria em calamidade financeira. Olha, tá aí. Isso, eu não cheguei a isso, eu não li isso. Que eles acabam não soltando isso tudo, mas o estado de calamidade financeira ele permite isso, pela lei de responsabilidade fiscal. Né? Então ele não pode rescindir. Ele pode, 90 dias depois, sem estar recebendo, suspender o serviço, mas não rescindir o contrato, que é uma diferença. Ele suspende, começou a pagar de novo, volta. Ou seja, vamos supor, está chegando a 90 dias de atraso. Vai o município e paga um dia. Não chegou aos 90 dias, vai ter que continuar prestando serviço. Né? Então, isso facilita para você conversar com os credores, facilita para você começar a acertar as contas. Né? Isso ajuda muito a você fazer isso, mas isso também tem que ter um prazo. Né? Como o próprio decreto fala em 90 dias. Pode ser prorrogado? Pode. Mas
que se busca é que não se prorrogue, até para você não prejudicar mais os credores e eles começarem a terem dificuldade. Um problema que tem o estado de calamidade financeira, um problema grande que você acaba tendo, é exatamente o fato de que você está dizendo para quem presta serviço que você está com muita dificuldade de pagar. E aí, novos serviços vão ser contratados? A prefeitura pode querer contratar, mas se torna muito mais difícil contratar porque aquele que vai prestar serviço fala assim, você não está me dando garantia nenhuma de que você vai me pagar. Para que eu vou contratar? Exatamente. Né? Para que eu vou aceitar? Ele não vai. Né? Facilita um pouco a contratação porque você pode dispensar a licitação em muitos casos. E aí é um outro problema, porque um mau gestor, quando ele faz isso, ele pode acabar não fazendo a licitação e contratando quem ele quer, por amizade, tudo isso, e não fazendo o dever de casa. Acredito que aqui não vai acontecer, porque existe uma vontade muito grande de fazer isso funcionar, de fazer a prefeitura funcionar. Isso a gente tem visto já ao longo do... Assim que houve a vitória ali do Leonardo, a gente já tem visto isso, esse desenho para isso, ele buscando emendas, ele tentando fazer. Já na primeira semana começou a fazer diversas atividades, mesmo com o servidor sem estar recebendo corretamente. Então, acredito que não seja esse o motivo. O motivo realmente é a gente começar a conseguir receber verbas de forma mais rápida do Estado e da União Federal. Né? A União, como mesmo disse, é muito mais difícil, porque o governo não está preocupado com isso, mas o estado de calamidade financeira ele permite isso, então eu consigo antecipar verbas. Ele já conseguiu 36 milhões para a saúde, em 2 parcelas de 18 milhões. O governador já vai mandar isso aqui para a nossa Secretaria de Saúde, ela recebe de 36 milhões de dinheiro. Isso é importante. Isso é importantíssimo, é um você dinheiro antecipa que a as verbas. E aí você consegue começar a acertar isso tudo. Então, é o que tem acontecido, né? Em muitas prefeituras isso tem se repetido no Estado, não só no Estado, como no Brasil todo, né? Essa decretação. E o que acontece? Quando você faz isso, e principalmente no início do governo, você deixa claro o que de fato aconteceu com Teresópolis. Uma péssima gestão no último governo. Porque foi um governo que foi incapaz, que foi incompetente, seja lá de porquê, qual o motivo pessoal que se teve, mas que ele não geriu corretamente as verbas do município. E aí vem muitas discussões. Não geriu por quê? Porque não tinha dinheiro, a arrecadação era baixa. Não é. Com certeza não é isso. A nossa arrecadação aumentou ao longo dos últimos anos e ainda assim só faltavam os valores, só faltava. Com uma arrecadação absurda, que cresceu muito nos últimos anos. Aquela questão do drone, então, que fez o IPTU subir demais para muitas pessoas, e muitas pessoas pagaram. Tá? Muitas pessoas foram discutir na justiça, outras estão discutindo administrativamente, mas não tenho dúvida, a maioria passou a pagar o valor mais alto, porque muitos me procuraram. Né? E quando eu falava, olha, tem despesa para entrar com processo, tem isso, tem aquilo, muitas pessoas, eu já vou ter despesa, ainda vou ter que pagar, ia lá, fazia um acordo, pagava. Então, entrou muito mais dinheiro. O que acontece, né, e aconteceu no governo passado, e a gente via isso acontecendo, muitas verbas do governo federal, elas já são destinadas por orçamento. Então, não cabe nem ao presidente ele querendo, ele não vai dizer assim, não libera essa verba. Ele libera. Só que para isso você tem que ter um projeto. Esse projeto tem todo um regramento, tem toda uma questão burocrática que você tem que cumprir e que o município simplesmente não fazia. E perdia muitas verbas. Né? Hoje mesmo a gente viu ali no jornal, falando da questão do edital que foi publicado para liberar 1,5 milhão aí para projetos da cultura e que nem tinham dinheiro. Eles já sabiam que não teriam dinheiro. E o governo foi assim o tempo inteiro. O governo agiu assim o tempo inteiro. Ele não fazia projeto corretamente, ele não pegava as verbas que deveria pegar. Muitas verbas foram devolvidas, né? Ou então ele teve dinheiro que deveria ser destinado a uma situação e ele, por não cumprir as ordens judiciais, ele não acabava tendo aí os seus bloqueios e culpando a saúde, quando na verdade é erro do governo. Ricardo, na edição do Jornal Diário, eu não estou vendo a data aqui. É de hoje. Bom, que eu não abri. O jornal de hoje está aqui. Abrir o edital para artistas contando com dinheiro que não existia mais. Recursos do PENAB que chegaram a Teresópolis em dezembro de 2023 foram sequestrados da conta em agosto de 2024.
4 meses depois, quando não havia mais dinheiro, a prefeitura abriu um edital que contemplou projetos de cultura na ordem de R$1.200.000 e já não tinha mais esse dinheiro para pagar os artistas. Exatamente. Aquele evento que aconteceu no Pedrão, até hoje os artistas não receberam. Pois é, né? Esse é o governo que passou. Só que tem todas essas... deixou esse passivo gigantesco aí pra gente para resolver, né? Para o governo atual resolver. E aí, por isso, precisa ser feito o estado de calamidade financeira, esse aí é um dos motivos. E era esse, o governo trabalhava dessa forma. Infelizmente, o governo que passou trabalhava dessa maneira. Algumas verbas como essa ainda chegaram. Acabaram sendo bloqueadas pela justiça, mas, por exemplo, chegaram em dezembro de 2023 e ele só foi começar um ano depois a fazer o edital para isso. E é exatamente isso que vem acontecendo. E muitas verbas, com certeza, e aí o governo agora, com o decreto de estado de calamidade financeira, ele vai conseguir rever contratos, ele vai conseguir rever essas verbas, ele vai conseguir fazer isso tudo. Ele vai ver que muita verba deixou de vir para Teresópolis porque o projeto não era apresentado, porque eles não cumpriam os prazos. Isso acontecia direto no governo anterior. E isso vai ficar nítido aqui. É um governo incompetente. Incompetente. Tá. A gente está falando desse caso aí, dessa verba. Isso aí, para mim, é incompetência. Incompetência, tá. Agora vamos passar por uma outra situação. No caso daquele prédio que foi comprado por R$6,5 milhões, com dinheiro do Fundeb, para a educação, a gente já debateu isso aqui. Já. Que a dona que vendeu, ela queria R$6,2 milhões, vendeu por R$6,500. Ela não poderia vender porque o prédio já era do Bradesco. Sim. E iria para leilão, eu estou falando em números redondos, tá, gente? Iria para leilão por R$3 milhões. Então, isso, o Bradesco já era dono do prédio já há tempos. Há 2 anos atrás, a prefeitura negocia e compra por R$6,5 milhões um prédio que já era do Bradesco. Aí, quando chegou agora dia 4, ninguém ia descobrir isso se o Bradesco não tivesse posto esse prédio para leilão por R$3 milhões. Isso aí não é má administração. Como é que é investigado isso aí? É Ministério Público? O Ministério Público tem que investigar e quem fez isso tem que responder. Porque quando você olha o processo administrativo, é um absurdo o que fizeram. É um absurdo. Né? Essa questão mesmo de valores, a própria, independente dessa questão do Bradesco em si, mas a própria proprietária oferece o bem por R$6,2 milhões e no final é pago R$6,500, se ela está oferecendo, é a mesma coisa que eu chegar para comprar um carro e o vendedor falar assim, não, estou vendendo o carro por 50 mil. Eu falo, não, mas eu não vou te pagar 50, eu vou te pagar 55. Né? Claro que não, você vai pedir para pagar 45, 40, né? E vai tentar chegar numa... Exatamente, mas não, a prefeitura falou, não, vou te pagar mais do que você está querendo. Né? Ali já existe um erro absurdo. Segundo, não viram a documentação. Como não viram a documentação para adquirir? Aí eles falam, não, mas é desapropriação. Mas não tem nada a ver, você tem que ver a documentação para saber para quem que você vai pagar. Poderia desapropriar? Poderia, mas você ia pagar o Bradesco. Na prefeitura já constava que era do Bradesco. Sim, pois é. Você teria que pagar o Bradesco, não era aquela pessoa que se declarava como proprietária, que já não era mais. Né? E aí depois vem dizer, não, é porque ela ia pagar o financiamento, então por que não pagou no processo de desapropriação diretamente o Bradesco? Né? Então ali foi má fé, nitidamente foi má fé. Então, uma investigação dessa, aí é o quê? Polícia Federal? Vindo verba do Fundeb, é a Polícia Federal. Polícia Federal que vai se envolver, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal que vai ter que julgar, porque é verba do Fundeb. Só a Justiça Federal? Não, também entra a Justiça Estadual nessa história. Agora, atenção, gente, a resposta que o doutor Ricardo, advogado, a resposta que ele vai me dar, preste atenção no que é a resposta. Você já sabe qual é? Sim, eu já sei qual é a resposta. As pessoas me perguntam na rua, e provavelmente alguém talvez esteja perguntando isso ali no Facebook, por que isso já não aconteceu? Por que a Polícia Federal já não veio investigar? Por que o Ministério Público já não veio investigar? Porque isso demora, não é? Exatamente, demora. Toda investigação ela é demorada. No Brasil, bastante. No mundo inteiro, a investigação em si já é um pouco demorada. No Brasil, muito mais, porque você tem diversos recursos de ambas as partes do processo,
né? Então, tudo é muito mais demorado. E, além disso, quando você está no poder, né, e aí você tinha o prefeito ali no poder, você tinha o procurador no poder, você tinha os secretários que estavam ali, a secretária de Educação, por exemplo, tudo se torna muito mais difícil, porque o Ministério Público ele não pode simplesmente pegar e entrar na secretaria de qualquer forma, não é assim que funciona. Ele pede informações, ele recebe essas informações, nem sempre são completas, ele precisa pedir novamente. Né? Então, a investigação ela é demorada. Eu não tenho dúvidas de que ali já se iniciou uma investigação. Mas isso não é dito de forma tão clara para facilitar a investigação. Muita coisa é sigilosa, muita coisa tem acontecido sem a gente saber. Dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Federal, uma hora a gente vai saber. Não tenho a menor dúvida de que uma hora vai saber. Uma coisa para daqui a uns 2 anos? Por aí. Para daqui a uns 2 anos isso virar um processo. Isso aí é coisa para, às vezes, daqui a 4, 5, 6 anos a gente ter uma resposta judicial em si. Né? O que eu digo uma resposta? Uma sentença, um acórdão já na segunda instância. Isso aí vai demorar bastante. Mas ele, o Vinícius Clausen agora, o cidadão Vinícius Clausen, ele vai responder na época em que ele era prefeito. Sim, ele vai responder. Ele vai responder por isso. E a lei, ela sabe, né, até a dificuldade que é quando ele está dentro do governo, que a lei de improbidade administrativa, por exemplo, ela tem o prazo prescricional. Né? A prescrição é quando você não pode mais entrar com uma ação contra alguém. Né? Esse prazo prescricional existe, só que ela só começa a contar quando ele deixa o poder. Então, o Vinícius Clausen, o prazo de prescrição dele para responder para improbidade administrativa, por exemplo, só começou a contar no dia 1º de janeiro de 2025. Então, agora que, por exemplo, vamos supor, agora que o Ministério Público tem que correr para resolver. E por que isso? Não é porque, quero fazer dessa forma, não é isso. É porque se sabe que quando ele está no governo, a investigação é muito mais difícil, porque ele tem o poder nas mãos ali. Então, se torna muito mais difícil você investigar. Quando ele deixa de ter, os documentos não estão mais em poder dele. Os documentos estão em poder da nova gestão. Então, a nova gestão tem que verificar os erros que existem, até os crimes que possam ter cometido, e encaminhar isso para os órgãos competentes. Por exemplo, agora no estado de calamidade financeira, o que o Leonardo Vasconcelos fez, o atual prefeito? Ele já, de antemão, ele comunica ao Tribunal de Contas do Estado e comunica ao Ministério Público. Para quê? Para que comece a investigação junto. Então, todo mundo vai analisar esses contratos para as investigações começarem. Eu acredito que, por exemplo, naquela questão do prédio, o Ministério Público Federal já está investigando. Ele só não informa isso à população por uma questão da investigação em si. Muita coisa precisa ser sigilosa para que o investigado não esconda, para que o investigado não se esconda, não esconda documentos, não faça coação em cima de servidores, nada disso aconteça. Né? Então, muita coisa a gente só vai ficar sabendo lá na frente. Mas não tenho a menor dúvida de que já se iniciou a investigação. Pelo menos aquele prédio já. Isso eu não tenho a menor dúvida. E se iniciou naquele prédio, iniciou de outras coisas também, acredito eu, Sim. Que a gente sabe que, no caso com dinheiro, com verba, Fundeb, é um dinheiro que é para a educação, é uma verba federal para todos os municípios do Brasil. Esse dinheiro, ele é para educação, ele não pode mexer nesse dinheiro para nada, Exato. Somente para educação. Até um prédio que você compra, como é o caso desse prédio, ele não pode ser usado por outra secretaria ou diretoria. Ele tem que ser usado somente para educação, o que até nem estava acontecendo aqui, que todo mundo usava. Todo mundo usava, e para educação mesmo ele só jogava mais material que não prestava mais, um resto de carteira velha, para dizer que estava usando para educação. Mas o destino, com certeza, não era educação ali. Então nós sabemos que em algum momento no futuro isso explode. Isso explode. Né? E nesse governo em si, tem muita coisa ali para explodir. Né? A gente sabe que tem inquéritos em relação à Secretaria de Saúde, tem muitos inquéritos em andamento, que vão andar mais rápido agora, depois que a secretária saiu, depois que o prefeito saiu. Então, eles vão acelerar esse processo, porque aí não tem mais o fato deles estarem no governo. Até isso dificulta. Por exemplo, se eu quiser ouvir um secretário ou um prefeito que esteja no governo, ele pode marcar a data que vai ser ouvido pelo Ministério Público, ele pode marcar o local. Então, ele pode dificultar até para ser ouvido.
quando ele está fora, isso não acontece mais. O Ministério Público intima e ele tem que comparecer. Gilberto, abre aí para mim, eu preciso pegar o celular ali, que às vezes tem algum comentário, obrigado, algum comentário, alguma pergunta sobre esse assunto que a gente está falando aqui. Deixa eu correr aqui. Aqui está falando sobre Nova Friburgo também, que realmente aconteceu lá. Ali é uma demonstração pura de incompetência, né, em Friburgo. Por mais que se fale bem do prefeito e tudo isso... Mas é o mesmo prefeito. É o mesmo prefeito. Exatamente, porque quando ele decreta o estado de calamidade financeira, ele está dizendo que ele não soube gerir o dinheiro nos últimos 4 anos corretamente. Aí ele vai dizer que não é bem isso e tudo, mas é isso, de fato é isso. Porque por mais que a gente hoje... o município, e aí é uma questão, uma discussão até maior, que é a questão de repactuação da federação, mas quando você recebe impostos no município, existem verbas destinadas pelo Estado e pelo governo federal para o município, você tem dinheiro para você trabalhar. Não é à toa que o antigo prefeito falou, isso não é mentira, tá? O que ele falou não é mentira, o problema é que ele não soube gerir também. Mas falar que tem dinheiro e não sabe gerir, não era mentira. Hoje a gente está vendo que, na verdade, não tem dinheiro porque ele acabou com o dinheiro. Mas no passado você tinha. Porque você tem muitas verbas que são destinadas e que independe do presidente querer mandar ou não mandar, do governador querer mandar ou não mandar. O que você tem que ter é todo o projeto formalizado corretamente, que aí basta você exigir para cumprir. Tem sim, tem perguntas e comentários. Eu vou passar aqui para o Ricardo. A Eva Rosane Nogueira, ela comenta, mas eu vou transformar em pergunta, né? Mas o atual prefeito agora... Não, ela é uma pergunta assim. Mas o atual prefeito era presidente da Câmara. Ele e os demais vereadores tinham direito de fiscalização e não fizeram nada. Não é verdade, porque assim, eles tinham direito? Não é verdade, gente. É verdade. É isso. O que Preste atenção, Rosane. Sim, né? É o dever, inclusive, da Câmara, do presidente da Câmara, dos vereadores. Só que se a Prefeitura não fornece essas informações, o presidente da Câmara e os vereadores eles não podem simplesmente entrar na sala, no gabinete dele e pegar. Né? Ele tem que fornecer essas informações. E, além disso, aqui em Teresópolis nós tivemos um problema gigantesco, que isso, não só aqui, eu falo em Teresópolis, porque é a nossa cidade, mas no Brasil todo. A gente precisa rever o judiciário. Por quê? Muitas questões, a própria Câmara... questionava, a própria Câmara tomava decisões e o Judiciário, que não é eleito pelo povo, revia essas decisões, né? Dizendo que era por uma questão de governabilidade, isso, aquilo, e revia as decisões. Isso tem que ser mudado, o Brasil tem que mudar. Aí não é uma questão que a gente vai conseguir mudar, é uma questão que o Congresso Nacional vai mudar, a população brasileira tem que fazer isso mudar, a gente precisa mudar. Porque tinham decisões, inclusive tiveram processos, né, tiveram comissões processantes para tirarem o prefeito, e aí vinha a decisão judicial e dizia para não tirar. Eu não estou dizendo que tinha que tirar realmente, eu acho que não. Acho que a cidade já vem passando há mais de 10 anos por mudanças de governo muito rápidas. Eu acho, né? Que tirar não era esse o caminho. Não era esse caminho. Mas tinha, né, os vereadores tentavam fazer isso de alguma forma, e aí vinha uma decisão judicial dizendo que não podia. E, além disso, você tem diversos pedidos da Câmara de informações para fazerem exatamente essa investigação e que não receberam. Né? E que o Judiciário também não determinava de outra maneira, não havia busca e apreensão, poderia ter ocorrido busca e apreensão dos documentos, mas o Judiciário não tomou essa decisão e a Câmara não pode fazer isso. A Câmara não tem o poder de polícia que a gente chama, então a Câmara não pode ir lá e buscar e apreender documentos. Quem faz isso é o Judiciário, e isso não foi feito. Ô Eva, eu não sei se você entendeu, né, o que o Ricardo explicou. A Câmara, ela cumpriu o seu papel. Ela fez tudo o que podia fazer, só que esbarrava no Judiciário, o prefeito ganhava tudo na Justiça. Ou ele não mandava a documentação, ou ele mandava uma liminar, que ele conseguia eliminar de tudo, dizendo que aí impedia a Câmara de trabalhar. A própria venda da água, a água foi vendida em cima de liminares. Exatamente. Tá? Contra a decisão da Câmara de Vereadores e contra a decisão do Tribunal de Contas do Estado. E existe ainda processos pendentes contra a venda da água a serem julgados. Então você vê a morosidade da Justiça, né? Exatamente.
Então, a Câmara, ela, veja bem, Eva Rosane. Eva, eu não trabalho na Câmara, não ganho dinheiro da Câmara, não defendo Câmara, não estou aqui defendendo, estou mostrando o fato que eu acompanho, né, jornalisticamente, a gente acompanha, tem que acompanhar, e eu sei o quanto a Câmara de Vereadores lutou contra o prefeito que saiu. E eles perdiam tudo na justiça. O prefeito ganhou tudo na justiça. Tem mais pergunta? Há quem diga que não vai dar em nada, pois o Vinícius Clausen tem o apoio do Bolsonaro e do governador Cláudio Castro. E são farinhas do mesmo PL. Será? Pode responder. Não, não tem. Até porque ele perdeu o poder. A partir do momento que ele perde o poder, ele Bolsonaro não é nada. Bolsonaro não é nada. E Bolsonaro mesmo, ele não apoia. A gente sabe disso, a gente sabe historicamente isso. E não é que ele não apoia porque ele não quer apoiar, é a forma dele lidar até para que ele não receba esse tipo de informação. Para ele apoiar é muito difícil. Para ele apoiar, se a gente pegar a própria candidatura aí do Cláudio Castro, a que teve já no PL e tudo, para ele conseguir o apoio do Bolsonaro foi muito difícil. Né? Ele conseguiu o apoio dos filhos, ele conseguiu o apoio de um monte de gente que apoia o Bolsonaro, mas a pessoa, Bolsonaro em si, é muito difícil ele apoiar alguém. Isso a gente já vê isso historicamente ele fazendo. Ele continua. A Dejanane falou, para o Ministério Público investigar tem que ter uma denúncia. Tem que ter, não necessariamente. Não necessariamente. Se ele tiver ciência de que aconteceu, eu não preciso ir lá e denunciar o Ministério Público. Ele pode ter ciência da imprensa. Ele pode pegar, eu ia perguntar, uma edição do jornal, ler e investigar. Investigar. Se ele tem ciência, sim. O diário faz a denúncia e ele investiga. E ele investiga. O que muitas vezes as pessoas confundem é que, na verdade, assim, denúncia, inclusive, na verdade, é o que o Ministério Público faz para a Justiça. E isso é o que o Ministério Público faz. É que a gente transformou a palavra denúncia como qualquer situação que a gente está levando ao Ministério Público ou que a imprensa faz, mas, na verdade, a imprensa está noticiando. Né? Ela noticia aquilo ali. A gente, quando vai levar alguma informação ao Ministério Público, a gente está noticiando. A denúncia, na verdade, tecnicamente falando, é o Ministério Público entrando com uma ação judicial criminal para a Justiça. Quem só pode agir depois que é feito isso é a Justiça. Então, o juiz ele não pode simplesmente ler o jornal e falar assim, vou abrir uma investigação por conta dessa notícia que o jornal deu. O juiz não pode fazer isso, mas o Ministério Público não só pode, como deve. Se ele tem uma ciência de indício de alguma irregularidade, ele inicia uma investigação, aí na investigação ele verificou que realmente os indícios estão bem claros ali, aí ele abre uma ação criminal contra o responsável. Ô Silvio, eu vou ler o teu segundo comentário e depois eu te respondo em cima do terceiro, tá? O Ricardo também responde isso aí. Ele continua, ele insiste aqui, ele botou: Friburgo, Teresópolis e Cabo Frio estão com suas finanças quebradas, todos sob a administração do PL de Bolsonaro. Será? Eu volto aí, tá? Ou melhor, vou lá embaixo de uma vez, onde você faz um outro comentário. Aí no outro comentário ele bota: o que aconteceu com Jorge Mário, que era do PT, tá, Silvio? Não sei se você lembra, Jorge Mário era PT, era um prefeito do PT. O que aconteceu com Jorge Mário, Arley Rosa e o Vinícius Clausen? Será que o crime compensa? Quer falar? Pode falar e eu complemento aí, não tem problema não. Veja bem, sobre o caso do Jorge Mário, o Arley ainda está sendo investigado. O caso do Jorge Mário, você sabia, ô Silvio, que não foi provado absolutamente nada contra o Jorge Mário? Verdade. E Jorge Mário não foi afastado por corrupção, por dinheiro, por nada. Jorge Mário ele foi afastado do governo, num afastamento político, porque ele contratou uma empresa jurídica, uma empresa de advogados de São Paulo. Ele contratou em nome dele, sem uma licitação. Bom, em nome dele, ele não precisaria de uma licitação, mas ele, prefeito, precisaria de uma licitação. Então, ele foi afastado, ô Silvio, num processo aberto contra ele dentro da Câmara de Vereadores, que a opinião pública estava contra ele, e nunca foi provado nada contra Jorge Mário e foi investigado e tudo, tá? Nunca foi provado nada. Eu não sou amigo dele, não sei nem onde ele está. Quer dizer, saber eu sei, mas não sei onde ele está, não sei nada dele. Mas Jorge Mário, ele foi afastado
por uma contratação de acho que foi R$300 mil na época. Uma empresa. Mas eu lembro da situação. Uma empresa de São Paulo. Uma empresa de advogados de São Paulo. Isso foi o afastamento de Jorge Mário. Arley continua sendo investigado e Vinícius Clausen entra agora. E lembrando que Jorge Mário era um governo PT. E se a gente for entrar nessa discussão, eu não quero entrar nessa discussão. Não tem por que entrar. Até o porque... governo federal hoje está aí com trilhões de dívidas, um governo horroroso e é PT. Mas aí a gente não dá para entrar nessa discussão. Você tem muita gente de todos os lados que são boas e muitos que são ruins e que usam o nome do nome principal de um partido e tudo isso para ganharem voto, para ganharem espaço, tudo isso, mas não quer dizer que ele concorde com aquilo, não quer dizer que ele haja da mesma forma. Os vereadores são culpados, boa parte dessa calamidade financeira, o problema é a má administração, aí isso o Ricardo já explicou, que os vereadores fizeram a parte dele, mas aí o judiciário entrou. A Câmara não tem o poder de contratar o Poder Judiciário para poder fiscalizar a Prefeitura, ou também não tem o poder de denúncia ao Ministério Público, isso não existe. O Ricardo já explicou. A Câmara fez o papel dela, mas o Judiciário, ele ganhou tudo na Justiça com liminares. E assim, a Câmara várias vezes já entrou com ações no Judiciário para que fosse investigado, entrou com informações ao Ministério Público também. Então, as investigações estão acontecendo, mas a Câmara ela não tem poder de polícia, ela não tem. Que nem uma situação que a própria CPI, que a gente ouve muito falar há anos, principalmente desde a época ali do Collor e tudo mais, isso começou com muita força, a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é feito pelo Poder Legislativo, só que ele não tem poder de decisão. Ele faz um relatório e encaminha para o Ministério Público. É isso que ele faz, ele não pode tomar decisão nenhuma. O nosso desconhecimento, o desconhecimento da população de política, ele é tão grande, isso aconteceu do governo Fernando Henrique para cá, que a população foi começando a perder, foi ficando despolitizada. Isso nos leva a fazer perguntas assim, por que não abre uma CPI e caça o prefeito? Porque CPI não caça prefeito. CPI não tem o poder, CPI simplesmente investiga e encaminha para o Ministério Público, para ele continuar essa investigação e entrar com a ação. Então, tudo isso a gente tem que conhecer um pouco, né? Até da parte jurídica, né? Da questão. O que afasta, não caça, afasta o prefeito numa futura cassação é uma comissão processante. Exatamente. Que ela só pode ser aberta depois da CPI, né? Ela pode ser aberta, mas não a CPI em si, mas a comissão processante você tem a obrigação de suspender logo. E aí, para isso, você tem que ter muitos indícios para isso acontecer. Mas ela também não vai investigar criminalmente. Ela vai suspender, vai tomar a decisão política dela e vai encaminhar todo esse relatório para a Justiça. Para a Justiça, diga-se para o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai tomar a decisão. Que a comissão processante, ela afastou o Jorge Mário, encaminhou para o Ministério Público, acabou o governo, o Jorge Mário foi embora, não retomou, o Ministério Público não provou nada contra ele. É isso que as pessoas têm que entender. E a vida seguiu. A imagem dele foi destruída, dificilmente ele consegue se eleger em alguma coisa aqui de novo, mas na Justiça ele conseguiu demonstrar que ele não fez nada de ilícito em si. E houve essa situação até da contratação desse escritório, o que é interessante, porque assim, ele foi cassado por isso, só que hoje a legislação atual permite que se contrate da forma que ele fez lá no passado. Vai entender, né? Essa é a nossa legislação, esse é o nosso país. Ricardo, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. A gente nem voltou ao comercial, porque ficou tão interessante. E eu quero agradecer muito a participação das pessoas, porque é importante vocês estarem aqui. Peraí que eu já tenho aqui falando de Friburgo. É importante vocês estarem aqui participando com a gente. Isso ajuda bastante a gente até Dejane, levantar o assunto. Dejane, ela pergunta, então o juiz foi comprado? Não é o juiz que foi comprado. O juiz também segue a lei. Sim. E dentro da lei tinha como ele dar uma liminar ao prefeito. Sim, exatamente. Liminares, né? Essa questão mesmo do prédio, né, só para ir concluindo essa questão, em que o Bradesco teve que suspender o leilão, eu já, eles nem tinham entrado com processo, mas eu já imaginava isso, vai entrar com processo e o juiz, na lei, não foi contra a lei,
na lei, ele vai suspender esse leilão. Por quê? Existe um interesse público, né? Inicialmente, isso no processo tem que ser analisado e tudo, mas inicialmente eu não posso fazer o leilão. Apesar de quando você olha o processo administrativo e olha tudo, você fala assim, é injusto ter feito isso, já que o Bradesco era o proprietário. Só que existe um interesse público envolvido. E aí, quando tem um interesse público envolvido, o juiz ele tem que tomar muito cuidado nesse tipo de decisão. Pode ser que essas liminares lá na frente, na hora que for julgar mesmo o caso e tudo, o juiz verifique que a liminar foi equivocada e tome a decisão adequada. Só que ele primeiro tem que suspender esse tipo de situação para ele analisar o processo todo e investigar tudo. Fabiane Alves, ela botou, Friburgo não está quebrado não. Fabiana, a gente não falou que Friburgo está quebrado. E o prefeito de Friburgo, Johnny Micon, foi reeleito com um número esmagador de votos. Fez concurso público para todas as áreas, todos os meses fazendo convocação para os aprovados. Eu estou aguardando a minha chamada para professor. Veja bem, Fabiane, eu sei que ele é jovem, é um jovem prefeito, né? Um prefeito jovem. Eu sei que ele é muito bom prefeito lá em Friburgo, tanto que foi reeleito. O trabalho dele é muito bom lá em Friburgo. A questão toda é assim, ele decreta, né? Não estou falando mal do prefeito em si, mas ele decreta a calamidade financeira que demonstra que as finanças do município não estão corretas. Não estão corretas em que sentido? Não é que tem má fé, não é nada disso. Mas não estão batendo... a receita não está sendo maior do que a despesa. Vamos explicar de uma maneira geral. Eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Então, por isso que ele acaba decretando isso. E com isso recebe verbas. E com isso ele consegue receber verbas, antecipar verbas que o Estado tem que antecipar, né, que o Estado teria que pagar ao longo do ano. Ele consegue fazer isso. A União Federal, a mesma coisa. Ela poderia pagar em dia 31 de dezembro desse ano. Com o estado de calamidade financeira, ele consegue antecipar para organizar essa administração dele. O que é estranho, isso realmente por que ele não fez isso antes, no ano passado, porque ele não descobriu isso agora. É claro que a gente sabe que ele não fez isso, porque senão ele não seria reeleito. Mas por que no ano passado ele não fez isso? Então ele está fazendo isso agora. Né? Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Não que ele seja um mau prefeito. Não, excelente. Eu até quando eu vou lá em Friburgo, eu vejo as melhorias que têm acontecido, mas ele deveria, né, vamos dizer assim, ele deveria, se ele já sabia que a despesa estava sendo maior do que a receita, isso não aconteceu em janeiro, isso aconteceu no ano passado. Ele já poderia ter feito isso e não fez. Agora ele faz e consegue antecipar essas receitas para ele conseguir continuar gerenciando o município e conseguir investir no município. Agora, o Fabiane, realmente, pode acreditar, eu tenho lido algumas coisas sobre Friburgo e sei que o cara é um bom prefeito lá em Friburgo e está fazendo um trabalho muito legal lá em Friburgo, né? E tomara que continue assim, tem mais que continuar assim. Muito obrigado por todo mundo que está participando comigo aqui. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Vamos para o comercial, a gente volta já, tem notícias, tem informações e você continua até meio-dia junto.